Colossenses capítulo de número 3, nós vamos ler dos versos 1 a 17. E nós vamos pensar sobre glorificando a Deus em 2025. Uma vez mais, glorificando a Deus em 2025. Nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Oremos mais uma vez. Senhor, dai-nos graça para compreender a Tua palavra. Nós somos privilegiados por iniciarmos um ano mais na Tua presença, diante, Senhor Deus, da Tua palavra, podendo dela aprender, para que vivamos mais um ano da nossa existência, para a glória do Teu santo nome. Este é o nosso grande desejo, Senhor, como Teu povo, que o Teu nome seja glorificado através de nós, que onde quer que nós formos, por meio daquilo que nós falarmos, pensarmos e fazermos, seja um tributo de adoração, louvor ao Teu santo nome. Assim, Senhor Deus, nos dê a graça de compreender a Tua palavra, para que assim, conhecendo a Tua vontade, a nossa vontade seja alinhada à do Senhor, para que vivamos, Senhor Deus, segundo as Tuas ordens, não segundo aquilo que pensamos ser melhor para nós. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém e amém. Existem coisas que nunca mudam na nossa vida. Pode entrar ano, sair ano, algumas coisas sempre permanecem as mesmas. Encerra ciclo, começa um novo e ainda assim vivemos as mesmas realidades. Por exemplo, nós continuamos a viver no mundo quebrado pelo pecado. 2024 foi embora, 2025 chegou e é o mesmo mundo. Aonde nós olhamos, o pecado está estampado. Quando nós olhamos para os conceitos deste mundo, são conceitos caídos, que são uma afronta ao Senhor, o nosso Deus. Nós continuamos lidando com tribulações e aflições. Talvez você conheça alguém que já iniciou o novo ano em uma cama de hospital, às vezes enfrentando alguma doença.
às vezes algum outro problema, mas já começou 2025 passando por aquilo que Jesus disse que nós sempre teríamos aqui neste mundo: aflições e mais aflições. Continuamos nos reunindo como igreja. Foi assim no dia 31, está sendo assim hoje e será por todos os domingos e quartas-feiras da nossa existência, a não ser que Cristo volte no ano de 2025. Desde o primeiro dia deste novo ano, você teve que trabalhar, você teve que comer, você teve que se vestir, você teve que tomar banho, você teve que se relacionar com pessoas, inclusive teve que pagar até os boletos que já chegaram e estão se acumulando para que todos nós façamos os nossos pagamentos. Para nós cristãos, acima de tudo, há algo que jamais deveria mudar, ou algo que jamais pode mudar na nossa vida quando se encerra um ciclo e se inicia outro. O nosso desejo de viver para a glória de Deus, o nosso desejo de que a nossa vida seja um altar de glorificação ao nome de Jesus, o nosso desejo de por onde quer que nós formos, levemos conosco a bandeira de Cristo Jesus, afixando o nome de Jesus, pregando o nome de Jesus aonde quer que Deus nos coloque. Portanto, para mim, a grande questão para todo crente quando iniciamos o novo ano é: como viver este ano para a glória do Senhor Deus? Como viver 2025 para a glória do Senhor Deus? Como nos prepararmos? Quais verdades precisamos ter em nossa mente, em nosso coração, para que 2025 não seja perdido em meio aos nossos pecados, mas que nós vivamos de acordo com a nossa nova natureza, para que o nome de Cristo seja glorificado aqui nesta cidade, aqui nesta igreja, na sua família, no seu trabalho, aonde quer que Deus te leve. Portanto, para obtermos uma resposta confiável, segura e divina, logicamente, nós devemos olhar para a Escritura Sagrada, para aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. A Epístola de Colossenses, nós chamamos ela de uma epístola cristológica. Paulo está falando aqui para nós sobre a maravilhosa pessoa e a extraordinária obra de Cristo Jesus por nós na cruz do Calvário. O tema central desta epístola é quem é Jesus, aquilo que Ele fez por nós e quais são os benefícios, quais são os frutos, quais são as dádivas que nós recebemos pela pessoa bendita e a obra bendita de Cristo Jesus por nós no madeiro. A igreja de Colossos, se você olhar o capítulo de número 1, verso 7 até o verso 8, 9, nós vemos que ela foi fundada por Epáfras, companheiro de Paulo. Paulo não fundou esta igreja, ela foi fundada por Epáfras, mas ainda assim Paulo tinha convívio, Paulo tinha contato com aqueles irmãos. Esta igreja ficou conhecida nos seus dias por algo que nós chamamos de heresia colossense. Entrou alguns indivíduos dentro daquela igreja, pregando um tipo de evangelho, um tipo de mensagem que não era a mensagem anunciada por Cristo e nem mesmo pelos seus apóstolos. Estes falsos profetas começaram a espalhar os seus falsos ensinos que se passavam por 4 aspectos. O primeiro deles era o aspecto filosófico. Eles pregavam conhecer um conhecimento superior, um conhecimento oculto, que era acima de Cristo, que era mais poderoso que Cristo, que era mais belo que Cristo. E este conhecimento não estava aberto a todos, mas para alguns apenas. Então, alguns irmãos daquela igreja, enfeitiçados por essa mentira, começaram a seguir algumas filosofias humanas. Havia também o aspecto legalista. Alguns judeus introduziram-se naquela igreja e começaram a pregar que para haver salvação, para haver redenção, é necessário se observar ritos, festas e um tanto de coisa que nós encontramos no Antigo Testamento. Havia também o aspecto místico, um apego pelo culto aos seres celestiais. Cultuar a Deus não era suficiente, louvar o Deus triuno não era suficiente, por isso havia alguns ali que diziam que era necessário adorar aos anjos também, porque eram criaturas celestiais. E por fim, havia também um aspecto ascético.
Pessoas que ensinavam e pregavam que afastar-se do mundo, que afastar-se das pessoas, que afastar-se daquilo que Deus diz na sua palavra ser o mundo caído, era a melhor forma de ser santo e encontrar a salvação do Senhor. Algumas pessoas deixaram de conviver com as suas famílias, deixaram os seus trabalhos, deixaram de ser sal e luz do mundo para viverem enclausurados, crendo que esse enclausuramento lhes traria um tipo de iluminação diferente. Contra tudo isso, quando ficou sabendo dessas notícias por Epáfras, Paulo escreve Colossenses, dizendo e gritando a plenos pulmões daquela igreja: somente Cristo. Nós não precisamos de absolutamente mais nada. Não há mais ninguém que possa nos trazer redenção a não ser Cristo Jesus. Por isso que Paulo vai mostrar quem ele é, aquilo que ele fez e aquilo que pela fé recebemos nele das bondosas mãos do Senhor. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: não adianta vocês confiarem em filosofias humanas, o conhecimento ascético, místico, legalista não é suficiente. O que vocês precisam é de Cristo Jesus, morto, crucificado, ressuscitado, assentado, glorificado à destra de Deus Pai. Nesse sentido, Colossenses 3 é o começo de uma nova sessão, quando Paulo começa a falar para nós do modo de vida correto daqueles que estão unidos a Cristo Jesus, daqueles que creem pela fé em Cristo Jesus. Aqui Paulo vai começar a nos dar algumas instruções de como devemos viver, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, visando glorificar a Deus nessa nova vida que recebemos pelo sacrifício de Cristo Jesus por nós no Calvário. É nesse sentido então que nós aprendemos aqui a resposta para como vivemos o ano de 2025 para a glória do Senhor, o nosso Deus. E isso envolve 3 atitudes. A primeira delas, desejarmos as coisas celestiais. A segunda delas, mortificarmos a nossa carne. E a terceira e última, vestirmos as virtudes cristãs. Nós vamos começar pela primeira, desejarmos as coisas celestiais. Vamos juntos ler os versos 1 e 2 do capítulo 3. Paulo nos diz assim, Deus nos diz assim na sua palavra: portanto, se fostes ressuscitados, Paulo começa o capítulo 3 nos dizendo que nós como crentes, nós estamos agora identificados com Cristo. A nossa identificação não está mais no mundo, não está mais no pecado, não está mais nas coisas terrenas como legalismo, ascetismo, filosofias e um tanto de outras coisas. Paulo quer nos mostrar que a nossa identificação agora está em Cristo Jesus, de forma que tudo o que nós somos, tudo o que nós temos é em Cristo Jesus que recebemos, e para a glória do Senhor Cristo Jesus, o nosso Deus. Por isso ele vai nos dizer que nós estamos identificados com Cristo em uma união que envolve a morte, a ressurreição, a vida e a glorificação do Senhor Jesus. Perceba comigo como o texto nos diz. Se você olhar o verso 3, nos diz assim: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo está nos dizendo que nós já morremos. Morremos para quê? Morremos para o pecado. Quando nós estamos unidos por Cristo pela fé, nós morremos com Cristo para o pecado. Na morte de Cristo nós também morremos, não para Deus, morremos para o pecado. Na morte de Cristo Jesus, todos os eleitos de Deus morrem para a escravidão do pecado, morrem para o domínio do pecado, de forma que eles não são mais identificados com o pecado, mas são identificados com Cristo Jesus. Cristo morreu por mim e por você, Cristo morreu por nós, e nele todos nós morremos para o pecado. O pecado já não é mais o nosso Senhor.
Cristo Jesus o é. Quando nós olhamos o verso 1, nos diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Paulo vai nos dizer que nós também estamos unidos a Cristo na sua ressurreição. Nós não apenas morremos com Ele, mas nós também ressuscitamos com Ele. Na ressuscitação de Cristo entre os mortos, na sua ressurreição entre os mortos, eu e você somos ressuscitados da nossa morte, nos nossos delitos e pecados, de forma que a morte agora já não é mais a nossa realidade em Cristo Jesus. Os eleitos de Deus, na ressurreição de Cristo, experimentam a vivificação da sua alma, a vivificação do seu coração, de forma que agora eles não estão mortos para o pecado, de forma que agora eles não estão mortos para Deus, mas mortos para o pecado, não mortos no pecado. Essa é a grande diferença. Uma vez que cremos em Cristo, estamos mortos para o pecado, mas estamos vivos para Deus, em Cristo Jesus. Quando Cristo ressuscitou dos mortos, nós nele somos ressuscitados do nosso estado de morte espiritual para a vida espiritual. No verso de número 4, Paulo vai nos dizer agora sobre a nossa nova vida. Nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo e em Cristo nós temos agora uma nova vida. Ele diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, ou seja, nós em vida estamos agora também identificados com Cristo Jesus. Os crentes são ressuscitados para viverem com Cristo, mediante Cristo, para a glória de Cristo Jesus. Antes do pecado nós estávamos mortos para Deus. Hoje em Cristo nós estamos vivos para Deus. Essa é a nossa nova vida. Jesus Cristo está vivo, nós acabamos de celebrar isso na ceia, e isso significa que nós também estamos vivos nele. Nós não continuamos em nosso estado de morte, agora nós temos vida, e vida à abundância no Senhor Jesus. Por fim, Paulo vai nos mostrar que quando este Cristo que morreu, ressuscitou e está vivo, se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele. Veja o verso número 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Nós estamos unidos a um Cristo glorificado, em um Cristo que sim experimentou a morte, que sim ressuscitou dentre os mortos, que sim vivo está, mas que hoje, como está no verso 1, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, em um corpo glorificado. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, vai nos dizer que é isso que nos garante a nossa glorificação, ou seja, a transformação do nosso corpo, de forma que o pecado já não tenha mais efeito sobre nós quando Cristo voltar para nos buscar. Para Paulo, essa glorificação não é uma possibilidade, ela é uma certeza, desde que estejamos unidos a Cristo Jesus. Esse Cristo glorificado voltará, e nele nós seremos glorificados para habitar um novo céus e uma nova terra. E o que Paulo está nos dizendo aqui em resumo é o seguinte: nós como os cristãos estamos unidos a Cristo. Tudo que temos, tudo que somos, na nossa morte, na nossa vida, na nossa eternidade, é em Cristo Jesus. A nossa identificação não é mais com o pecado, não é mais com Satanás, não é mais com o mundo. A nossa identificação é com o Cristo de Deus, o Cordeiro que por nós morreu naquela amarga cruz. Por isso que Paulo vai dizer para nós, no verso de número 3, que essa nossa nova vida, essa nossa nova identificação, ela está oculta juntamente com Cristo Jesus em Deus. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, o que vocês precisam
para encontrar a salvação, o que vocês precisam para que os seus corações, seu coração seja iluminado, a mente de vocês seja vivificada, não está nas coisas terrenas, não está nas filosofias, não está nos flagelos, não está na abstenção de alimentos. O que vocês precisam está em Cristo Jesus. Tudo o que vocês precisam para ser novas criaturas, para serem filhos de Deus, está oculto em Cristo. Paulo está tirando os olhos daqueles irmãos das coisas terrenas e dizendo: olhem para o alto, olhem para Cristo, olhem para aquele que está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Essa nova vida só pode ser encontrada neste Cristo glorificado. É um grito de Paulo dizendo: as maravilhas divinas, as graças divinas, as bênçãos divinas, celestiais, estão ocultas não na terra, estão ocultas na pessoa e na obra bendita de Cristo Jesus. Por isso que ele então me dá a mim e a você duas ordens, que está nos versos 1 e também no verso 2. O verso 1 nos diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. A busca aqui não é qualquer tipo de busca, não é uma busca de forma que você desiste ou que você faz de qualquer maneira, não. A ideia do verbo usado aqui por Paulo nos traz a ideia de uma busca incessante, de uma procura continuada, a fim de encontrar algo. Paulo está dizendo: o que vocês precisam é viver em busca de Cristo, o que vocês precisam é procurar a Cristo, todos os dias da vida de vocês, incessantemente, irem atrás de Cristo, buscarem conhecer a Cristo, a sua pessoa, a sua obra, as suas belezas ocultas, as belezas de Deus ocultas neste Cristo. A vida do crente deve ser uma busca ininterrupta pelas coisas de Deus ocultas em Cristo. E no verso 2 ele vai dizer assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensar aqui é muito interessante, porque uma tradução melhor seria algo como dirigir, como controlar, como uma coisa ser determinada. A ideia de Paulo aqui é que pensar nas coisas divinas, pensar nas coisas celestes, pensar nas coisas de Cristo, pensar nas coisas do reino de Deus, deve ser aquilo que direciona, aquilo que governa, aquilo que mostra o caminho para aquele que se diz fiel em Cristo Jesus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo: a vida do cristão como um todo, em todos os seus dias, em todas as áreas, não pode ser governada, não pode ser dirigida, não pode ser conduzida por outra coisa que não as coisas celestes, que não as coisas do reino de Deus, de forma que o reino de Deus, a sua justiça, seja a prioridade da vida daqueles que se dizem crentes, que foram mortos, ressuscitados, vivificados e estão unidos e identificados com Cristo Jesus. A motivação da vida cristã não pode ser outra coisa que não as coisas do alto. Portanto, o que Paulo nos ensina aqui é que uma vez que nós somos identificados com o Senhor Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, na sua vida, na sua glorificação, nós devemos buscar ardentemente, todos os dias da nossa vida, em primeiro lugar, as belezas celestiais em Cristo, de forma que sejam essas belezas a conduzirem aquilo que nós falamos, aquilo que pensamos, as decisões que tomamos todos os dias da nossa existência, para que nós glorifiquemos ao Senhor, o nosso Deus. Então, perceba, Deus te deu o ano de 2025 com uma finalidade específica.
A maior delas é que você busque, que você almeje, que você tenha a sua mente, tenha o seu coração, tenha a sua alma, não nas coisas daqui, não nas coisas terrenas, não das coisas dos homens, mas nas coisas divinas, nas coisas celestes, nas coisas que são lá do céu. Sejam essas verdades a conduzir a sua vida, a conduzir os seus passos, sejam essas verdades a bússola para todos os seus dias em 2025. As coisas referentes ao reino de Deus, ao contrário do que muito crente faz durante todo o ano, devem ser a prioridade, nunca aquilo que sobra, nunca aquilo que nós fazemos de qualquer forma, nunca aquilo que nós sempre deixamos para depois, não. O que Paulo está nos chamando aqui é nós reavaliarmos quais são as nossas prioridades, quais são as motivações que nos movem, quais são as razões pelas quais nós fazemos o que fazemos, falamos o que falamos, vivemos e nos portamos da forma que nós vivemos e nos portamos neste mundo. Entenda, nada pode ter para ti em 2025 a mesma importância, o mesmo peso, a mesma beleza que as coisas do céu. Porque se tiver, irmão, e se Jesus te chamar em 2025 dessa terra, o céu não será o seu lugar. É impossível entrar no céu sem viver o céu na terra, sem desejar o céu na terra, sem desejar as coisas celestiais aqui nessa terra. Muitas pessoas pensam que quando chegar em determinado momento da sua vida, elas vão entregar a sua vida a Deus e vão viver para a glória de Deus. Lê do engano. Pode ser que esse dia e esse tempo que você planejou não chegue. Pode ser que Deus ceife a sua vida. E se a sua vida aqui não for baseada nos princípios celestes, se não for pensando em Cristo, em quem Cristo é, no céu você não vai entrar. Na vida eterna você não vai entrar. Você não será um herdeiro das promessas divinas. Desde que o céu comece aqui e não depois da sua morte. A forma de vencermos as nossas aflições e as nossas tribulações de 2025 é essa: mantermos a nossa visão ajustada, calibrada, focada nas coisas do céu. Da perspectiva divina, todos os sofrimentos que nós vamos passar, todos eles, os quais você ainda nem conhece, mas que você vai sofrer, porque assim Jesus nos diz, todos eles não são nada perto das glórias prometidas eternamente para os filhos de Deus. Portanto, se nós queremos triunfar sobre as aflições, se nós queremos triunfar sobre as dificuldades, se nós não queremos desanimar em nossa carreira cristã, os seus olhos não podem estar no pastor. Os seus olhos não podem estar nos presbíteros, não podem estar na igreja. Os seus olhos devem estar em Cristo, nas coisas que estão em Cristo. É lá que nós, como cantamos essa noite, encontramos encorajamento, encontramos conforto, encontramos consolo, encontramos aquilo que nós necessitamos para vivermos mais um ano. Perseverar, irmãos, é necessário. Mas é preciso perseverar olhando para Cristo. Caso contrário, nós cairemos, tropeçaremos, e nós seremos alvo, não de glorificação ao nome de Deus, mas de blasfêmias ao nome do Senhor. Sua nova vida em Cristo, ela deve ser vivida em 2025, sendo governada e direcionada pelas coisas do céu. A motivação que você precisa para viver 2025, para a glória do Senhor, ela te é dada do alto. Eu não sei quais são as suas metas, não sei quais são os seus planos, não sei se você já fez a sua listinha para de alguma forma encontrar encorajamento para viver 2025, talvez trocar de emprego, talvez comprar uma casa nova, quem sabe um carro novo, quiçá mudar de cidade, às vezes sair do país. Deixa eu te contar, nada disso, absolutamente nada disso, vai alegrar o seu coração.
Nada disso vai te dar regozijo, nada disso vai te dar encorajamento e esperança para o ano que começa. Somente Cristo Jesus, o Cristo que morreu, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que vive está e o Cristo que voltará para nos buscar. Ele é a nossa esperança na morte, na vida e por toda a eternidade. Tire os seus olhos de Cristo e 2025 será o pior ano da sua vida, porque sempre que nós vivemos da perspectiva dessa vida terrena, desse mundo caído, nós sempre nos frustramos e acabamos longe da vontade do Senhor, o nosso Deus. Mas Paulo também nos mostra uma segunda atitude que está dos versos 5 a 11. Vou pedir aos irmãos que leiam todos juntos o verso 5 e posteriormente o verso 7. Vamos lá? A palavra do Senhor nos diz assim: Fazei, pois, verso 7. Uma das doutrinas mais belas dos puritanos é aquilo que eles chamavam de mortificação da carne. Era uma doutrina amada e colocada em prática pelos nossos irmãos do passado, por isso foram considerados como puritanos. Mas na verdade eles foram considerados assim porque tinham a ideia de viverem a sua vida lutando contra o pecado, trazendo a mortificação aos seus desejos corruptos, fazendo morrer a velha natureza que ainda habitavam em seus corações. Portanto, quando nós olhamos para este texto, nós entendemos que isso é uma necessidade para mim e para você também no ano de 2025. Nós precisamos lutar para mortificar diariamente o velho homem e os seus desejos pecaminosos que ainda resta no nosso coração, nos nossos membros. Sim, nós fomos libertos do pecado, nós fomos libertos da nossa velha natureza, mas os seus vestígios ainda estão aqui, até que sejamos glorificados no dia final. Por isso a vida cristã, conforme Paulo vai nos mostrar, é uma guerra diária, é uma luta diária contra o velho homem que está presente no nosso coração, contra os desejos desordenados do nosso coração que nos assediam dia após dia, tentando nos levar a fazer aquilo do qual Cristo Jesus já nos libertou. Por isso que Paulo começa assim o verso 5: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A ideia aqui é esta mesmo. Paulo está dizendo: vocês estão em uma guerra. Vocês vão ganhar ou vocês vão perder, dependendo da forma que vocês lidam com o próprio coração, com o próprio velho homem. Se vocês não fizerem morrer a vossa natureza, vocês irão perder esta guerra e viverão no pecado e não em santidade para a glória do Senhor. É uma guerra constante que deve nos levar a trazermos a morte sobre a nossa natureza caída com as suas concupiscências. E perceba, Paulo começa assim o verso 5: Fazei, pois, morrer a vossa natureza. Ou seja, o que Paulo está nos dizendo aqui está ligado a tudo que ele nos disse nos versos 1 a 4. Uma vez que nós estamos unidos com Cristo, identificados com Cristo, uma vez que nós vivemos pensando nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, uma das consequências deste modo de vida é a luta incessante e incansável pela graça divina de fazer morrer a nossa velha natureza. A união com Cristo deve levar a óbito o velho homem que mora e habita ainda em nosso coração, deve levar a óbito os desejos desordenados do nosso coração, os desejos pecaminosos do nosso coração depravado, os desejos feios da nossa natureza caída. E Paulo então vai mencionar uma variedade de pecados para que nós tenhamos consciência disso. Ele vai citar aqui algumas classes de pecados a nós. Se você olhar o verso 5,
ele fala para nós sobre pecados morais, imorais, ligados à sexualidade. Paulo vai falar da prostituição, ele vai falar da impureza, ele vai falar da paixão lasciva. Quando Paulo usa a palavra prostituição, ele está falando de todos os desejos sexuais desordenados e pecaminosos à luz da palavra do Senhor. Quando nós estamos unidos a Cristo, a nossa sexualidade ela é redimida. Nós não vivemos mais escravos dos pecados, por exemplo, como pornografia, masturbação, como sexo antes do casamento, como adultério e assim por diante. Paulo vai falar para nós também sobre pecados sociais, ou seja, contra o nosso próximo, contra outras pessoas. Ainda no verso 5 ele diz assim: desejo maligno e avareza, que é idolatria. Ou seja, desejos contra o nosso próximo, que afetam o nosso relacionamento com aqueles que estão ao nosso redor. Quando nós desejamos de forma pecaminosa aquilo que eles têm e desejamos a ele ruína porque não temos aquilo que eles têm. Essa avareza que nos torna mesquinhos, que nos torna egoístas no nosso relacionamento com o nosso próximo. No verso de número 8, Paulo vai falar para nós de pecados de temperamento. Ele vai falar assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação e maldade. Voltada para aquela pessoa destemperada, que age de forma pecaminosa, que não pensa antes de falar, que não pensa antes de agir. Muitos usam isso como desculpa: Deus me fez assim, eu posso ter o pavio curto. Não, não pode. Se você foi regenerado e se você tem o fruto do Espírito Santo, um dos gomos do fruto é longanimidade. Nós precisamos ter autocontrole, nós precisamos ter autodomínio. E Paulo está dizendo: é preciso despojar desta ira, dessa forma de pensar e viver que mata aqueles que estão ao nosso redor. E por isso ele termina o verso 8 falando para nós de pecados da fala. Ele vai dizer da maledicência e da linguagem obscena do vosso falar. Tomem cuidado com o que falam, como as palavras que saem da nossa boca. No verso de número 7, Paulo vai dizer que todas estas coisas, uma sexualidade desordenada, um relacionamento com o nosso próximo pecaminoso, o destemperamento na nossa vida, uma fala imprudente, Paulo vai dizer que tudo isso faz parte da nossa antiga vida, mas não pode fazer parte da nossa nova vida. Por isso ele diz assim: nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Quando vivíeis nela. Então Paulo vai nos dar ainda uma motivação para que nós mortifiquemos a nossa carne. Ele vai dizer assim no verso 6: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo está dizendo: se vocês não quiserem fazer morrer a natureza pecaminosa de vocês, saibam de uma coisa: a ira de Deus lhe aguarda. A ira de Deus te encontrará. E quando você encontrar com a ira de Deus, você descobrirá o que Deus faz com aqueles que não lhe obedecem, não lhe ouvem, não têm o seu coração, a sua alma e a sua mente voltados para Ele e a sua palavra. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, é melhor vocês viverem de uma forma radicalmente diferente de quem vocês foram um dia. E é isso que ele nos mostra nos versos 10 e 11, quando nos diz, no verso 9 a 11, quando nos diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Uma vez que fomos despidos desse velho homem, dessa velha natureza, e a ideia de despir aqui é de despojar, abandonar, largar, perder. A ideia e a imagem de tirar uma roupa velha de sobre si. Uma vez que nós abandonamos tudo isso pela fé em Cristo, não podemos voltar a viver desta forma.
Não podemos voltar a nos vestir daquilo que fomos despojados pela graça em Cristo Jesus. Uma vez que fomos unidos a Ele pela fé, esta velha roupa fedorenta, gasta, velha pelos pecados, foi tirada de nós. E não podemos nós permitir que o nosso coração se revista de novo destas coisas das quais nós fomos libertados um dia. Então, ele nos diz assim, no verso de número 10: e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Paulo está dizendo, vocês ganharam novas roupas. Novas roupas foram colocadas em vocês, foram vestidas em vocês. A ideia é que em Cristo a velha roupa do pecado foi tirada, e em Cristo Deus nos veste de novas roupas, lavadas, remidas, santificadas em Cristo Jesus e no seu sangue, com um objetivo muito claro: para que nós sejamos segundo a imagem daquele que o criou. Para sermos a imagem de Deus neste mundo, para sermos a imagem correta de Cristo Jesus, não podemos estar vestidos com a nossa velha natureza, mas da nova que recebemos pela fé em Cristo Jesus. A ideia aqui então é que, por um lado, nós temos uma roupa que representa tudo aquilo que Deus odeia, tudo aquilo que Deus abomina, e por outro nós temos uma roupa que representa tudo aquilo que Deus ama, considera como santo, como bom e como reto. E Paulo está dizendo, continue vestido daquilo que é santo, perfeito e reto aos olhos do Senhor, que os recriou em Cristo Jesus. Veja, a Escritura nos ensina que Deus nos criou em santidade. Foi assim que Deus fez Adão e Eva no jardim. Quando o pecado entra no mundo, o pecado nos deforma. A queda traz uma deformação em nossa vida, em nosso coração. E em Cristo, então, nós somos revestidos de novo para ser aquilo que deveríamos ser antes do pecado. Uma imagem cada dia mais perfeita, mais adequada com a santidade, com a bondade, com a misericórdia do Deus que nos salvou em Cristo Jesus. Por isso que no verso 11 Paulo termina dizendo, olha, agora já não há mais grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. O que há agora é Cristo, e Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Portanto, se nós estamos unidos a Cristo, a mortificação da nossa velha natureza é uma prioridade da vida cristã. Porque eu e você fomos refeitos para sermos a imagem de Cristo Jesus neste mundo corrompido e deformado pelo pecado. Então, entenda algo. Em 2025, você deve declarar guerra contra a sua velha natureza. Eu não sei se você já fez isso. Eu não sei se você já entendeu que a vida cristã não é uma Disneylândia, não é um parque de diversão. Não sei se você já entendeu que em toda a Escritura, a linguagem da vida cristã é uma linguagem de que nós estamos em um campo de batalha, onde de um lado está Satanás e aqueles que o seguem, e de outro lado está Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e aqueles que o seguem, aqueles que o servem, e estamos envolvidos em uma guerra neste mundo caído. E às vezes nós, como crentes, brincamos com o pecado, andamos de mão dadas com o pecado, pensando que a nossa vida aqui é como se nós estivéssemos no Beto Carreiro e nos divertimos e brincamos e nos alegramos com o pecado e voltamos à lama da qual Deus nos tirou um dia. Isso é porque você ainda ama a sua velha natureza. Isso é porque você ainda ama o pecado, ama os prazeres que o pecado lhe deu. É porque você não entendeu que você está em uma guerra, onde você sairá vencedor ou perdedor, pela forma que você também lida com o pecado. A Escritura é muito clara em nos dizer que se nós amamos o mundo e nós amamos o pecado, nós nos tornamos inimigos
de Deus. Mas se nós amamos a Cristo, a sua mensagem, o seu reino, nós nos tornamos inimigos do mundo, de Satanás e do pecado. De qual lado você está? Você já declarou guerra contra o velho homem que ainda há dentro do seu coração caído? Meus irmãos, esta guerra, ela diz respeito ao nosso compromisso, à nossa fidelidade com o Senhor Jesus. Nós falamos muito da morte dele, nós cantamos sobre a sua morte, nós pregamos a sua morte, nós o adoramos pela sua morte, mas continuamos brincando com o pecado, sem nos lembrar que o preço do pecado foi a morte de Cristo na cruz. O preço pago foi pelos nossos pecados, e em vez de declarar guerra, nós andamos e convivemos com o pecado como se tudo estivesse normal. Agora, imagine que Cristo está assentado nos céus, à direita de Deus Pai, olhando para você e vendo você, em vez de viver uma vida de santidade consagrada a Ele, ver você continuar a viver a mesma vida desgraçada no pecado que você um dia viveu. O propósito divino para a sua vida em 2025, então, é este. Através da mortificação da sua carne, fazer-te cada dia mais santo. Deus não quer te tornar rico. Deus não quer te tornar feliz. Deus não quer te tornar nenhuma das coisas que as pessoas dizem por aí. Deus quer te tornar santo. Santo, parecido como Ele é, santo para ser a imagem de Cristo neste mundo caído que você vive. E eu te pergunto, está disposto a chorar, a sofrer, a talvez perder a sua família, perder a sua empresa, perder o seu emprego, perder tudo que você tem, para ser mais santo como Cristo é, para ser mais santo como Deus é? Está disposto a perder tudo o que você tem por isso? Ou ainda isso te é um peso, ou isso ainda te é um fardo, ser santo como é santo o teu Deus? Tudo que você enfrentar, querido irmão, neste novo ano, lembre-se, não é Deus te punindo, não é Deus te triturando, não é Deus sendo cruel por ser cruel, não! É Deus tornando você mais santo como Cristo o é. E você precisará rir, experimentar as felicidades da vida, mas precisará chorar e experimentar as tristezas que você talvez nunca imaginou sofrer. Cuide para que você viva como o novo homem que você é em Cristo Jesus. Volte os seus olhos mais uma vez para o verso 5. Ele começa dizendo assim: fazei. Paulo coloca sobre a inspiração do Santo Espírito de Deus a responsabilidade sobre os meus e os seus ombros. Paulo está dizendo: fazei. É uma responsabilidade, é um dever seu, viver como o novo homem que você é em Cristo, fazendo morrer a sua velha natureza. E talvez você, como a maioria dos crentes às vezes faz, comece a dizer: pastor, mas o pecado é mais forte do que eu. Pastor, eu não consigo vencer o pecado. Pastor, o pecado é forte demais. Lembre-se, Cristo já te libertou do poder e da escravidão do velho homem. Você não precisa mais segui-lo, você não precisa mais obedecê-lo. Cristo lhe dá poder para que você sirva a Ele, não a sua velha natureza. Talvez você ainda não entendeu que você dizer assim: pastor, eu não consigo vencer o pecado, pastor, o pecado é mais forte do que eu, é porque você ainda é escravo, é porque você ainda não foi libertado, é porque você ainda está morto. Para aqueles que estão identificados com Cristo, estão vivos em Cristo, Cristo nos dá poder para triunfar sobre o pecado, mas nos falta responsabilidade e nos falta desejo verdadeiro de sermos santos ao Senhor, o nosso Deus. Viver para a glória de Deus envolve limpar nosso coração de todos os pecados que são uma afronta à sua santidade,
consagrando-o única e exclusivamente ao Senhor, o nosso Deus. Por fim, dos versos 12 a 17, Paulo nos fala sobre vestirmos as virtudes cristãs. Vou pedir aos irmãos que leiam todos juntos o verso 12. Vamos lá? A palavra do Senhor nos diz assim: revesti-vos, pois, uma vez que nós estamos unidos a Cristo, deixando para trás a nossa velha roupagem e revestindo a nossa vida das roupas que ganhamos em Cristo Jesus, Paulo nos diz agora que há um modo correto de nós vivermos. Há algumas virtudes que devem ser encontradas na minha e na sua vida durante o ano de 2025 e todo o restante da nossa existência. Existem algumas virtudes que caracterizam aqueles que estão revestidos do novo homem, lutando contra o velho homem que ainda habita em seu coração. Paulo vai nos mostrar esse revestimento das virtudes cristãs, que nos mostram algumas atitudes, alguns sentimentos que são coerentes, não com a vontade terrena, não com a vontade do velho homem, mas coerente com a vontade do alto, com a vontade divina manifestada no novo homem que nós recebemos pela fé em Cristo Jesus. Por exemplo, no verso 12, Paulo nos fala sobre as virtudes para com o próximo. Paulo vai nos dizer assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. É assim que nós devemos lidar com aqueles que estão ao nosso redor. Não importa se são crentes ou não, o que importa é que Deus deseja que o nosso coração esteja revestido deste desejo de se compadecer daqueles que estão ao nosso redor. Os ternos afetos de misericórdia, que é o que guia todas as outras virtudes aqui listadas, significa literalmente colocar o coração na miséria do próximo. Quando nós falamos de um novo homem, isso deve estar claro para nós. Nós devemos nos condoer, nos sentirmos compaixão pela miséria daqueles que estão ao nosso redor. Dos versos 13 a 16, Paulo sai do aspecto geral e passa para como nós devemos agir para com os nossos irmãos na fé. Perceba, no verso 13 ele vai nos dizer que nós devemos nos suportar uns aos outros. A ideia é que nós temos que nos carregar mutuamente. Apesar dos fardos e dos pecados que temos, nós devemos nos unir e juntos caminharmos a carreira cristã. Quando um de nós estiver fraco, debilitado, todos nós devemos carregá-lo e assim por diante. Por isso que Paulo vai dizer sobre o perdão que nós devemos exercer um para com os outros. Quando há queixas, quando há problemas, quando há pecados, Paulo está dizendo: suportem uns aos outros, carreguem uns aos outros, manifestando perdão. E ele nos dá um exemplo magnífico para isso. Ele vai dizer assim: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Nós cristãos somos hipócritas muitas vezes, porque nós cantamos, louvamos e pregamos sobre o Cristo que carregou o nosso pecado sobre Ele na cruz. Nós pregamos o Cristo para as pessoas dizendo: Cristo carregou os seus pecados, os seus fardos, as suas transgressões no madeiro. Mas quando é a nossa vez de carregarmos uns aos outros, de suportarmos uns aos outros, nós não queremos. Preferimos virar a cara, virar o rosto, deixarmos a igreja e uma série de atitudes que o Senhor Deus condena, simplesmente porque não temos em nós o mesmo sentimento que há em Deus. Imagine se Deus olhasse do céu e dissesse assim: não vou mais carregar fulano de tal, não vou mais carregar ciclano. Imagine se Deus dissesse: eu não vou mais carregar você. Nenhum de nós queríamos isso, porque já não haveria mais esperança para nós. Portanto, nós devemos carregar uns aos outros também. Ele vai dizer no verso 14 sobre o vínculo do amor
que é o vínculo que traz a perfeição dentro da igreja. Este amor que nós devemos sentir uns pelos outros. No verso 15 ele vai nos falar sobre a paz de Cristo, que deve ser o árbitro entre nós, de forma que haja harmonia entre todos os membros da igreja. Ele vai dizer sobre a questão da gratidão, que devemos ser sempre agradecidos em nossa carreira cristã. Nos versos 16 e 17, ele termina nos falando das virtudes para com o Senhor, o nosso Deus. Ele vai falar que, instruindo e aconselhando-nos uns aos outros dentro da igreja, nós devemos louvar a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, ou seja, nós devemos sempre estar com o coração disposto a louvar, a bendizer ao nosso Senhor, e isso com gratidão, e isso com reconhecimento daquilo que Deus tem feito por nós. E no verso 17 ele vai dizer que tudo que nós fazemos, seja em palavra ou seja em ação, deve ser um altar de adoração ao Senhor Deus por meio de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está nos dizendo que quando nós estamos unidos a Cristo e vivendo a nova natureza que nele recebemos, a forma de relacionarmos com o próximo, com os nossos irmãos e com o Senhor é totalmente diferente. Nós somos conduzidos a um novo tipo de vida, uma necessidade de sermos coerentes com a vida que recebemos em Cristo Jesus. Portanto, os cristãos, como eleitos de Deus, devem viver de forma coerente com a transformação efetuada em sua vida pela obra de Cristo Jesus. Viver corretamente, irmãos, 2025 envolve vivermos a nossa vida cristã de forma coerente com a mensagem que pregamos e cremos. Devemos demonstrar a mesma compaixão que Deus demonstrou para conosco. A mesma misericórdia que recebemos deve ser a mesma misericórdia que nós oferecemos. Que as pessoas conheçam Cristo não apenas por aquilo que pregamos, mas por aquilo que nós fazemos por aqueles que estão ao nosso redor. Devemos nos esforçar para dentro da igreja vivemos em paz, com amor e gratidão a Deus em todos os instantes da nossa vida. Devemos nos dedicar ao serviço ao Senhor com alegria, com gratidão, com adoração, fazendo tudo para a glória do Senhor, o nosso Deus. Então entenda, você não está vivo em 2025 por sorte ou por azar. Deus tem um propósito para a sua vida neste ano. O propósito de ser uma expressão da sua nova natureza em Cristo para todos aqueles que estão ao seu redor. Sabe como você vai saber no dia 31 de dezembro de 2025 se este ano foi produtivo ou não? Não é pelo quanto você faturou, não é pelo quanto você economizou, não é por aquilo que você comprou ou que você perdeu. O ano será produtivo ou não, dependendo da forma como as pessoas verem Cristo em você todos os dias deste ano. Se as pessoas não verem Cristo em você, é um ano perdido, serviu para nada, a não ser para ser lançado fora. Mas se em 2025 as pessoas verem Cristo Jesus em sua nova natureza habitando em você e manifestado através de você, isto sim é ser produtivo, isto sim é viver para a glória do Senhor. Portanto, como viver 2025 para a glória de Deus? Primeiro, deseje antes de tudo e sobretudo as coisas referentes ao reino de Deus. Em segundo lugar, lute para matar a sua velha natureza pecaminosa. E em terceiro lugar, revista-se das belas e edificantes virtudes cristãs nos ensinadas na palavra do Senhor. A minha oração é para que o Senhor nos abençoe, nos fortifique e nos dê a graça de vivermos assim, para a glória do Teu santo nome. Uma vida pensando nas coisas do alto, enquanto lutamos contra o pecado, para que Cristo seja pregado através de nós, em nossas ações e em nossas falas, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor? Eterno Deus, nós pedimos a Ti que aquilo que nós acabamos de ouvir seja verdade em nossa vida. Senhor Deus, nos ajude nesta união que temos com Cristo, a vivermos pelos princípios do Senhor, os princípios da Tua palavra, os princípios celestiais.
Não permita, Senhor Deus, que os nossos olhos, o nosso coração sejam enfeitiçados pelos princípios caídos deste mundo. Ao contrário, que o nosso coração esteja nas coisas do Senhor, no reino do Senhor. Ó Deus, nos ajude na nossa luta contra o pecado. Disponha o nosso coração, a nossa alma para odiar o pecado, para lutar contra o pecado, não para cedermos ao pecado, para que possamos viver para a Tua glória e honra neste novo ano. Nos ajude, Senhor Deus, sermos uma expressão dessa nova vida que temos em Cristo Jesus. Que nós sejamos, Senhor Deus, expressão de misericórdia para aqueles que estão fora da igreja. Que sejamos, Senhor Deus, expressão de amor para aqueles que estão dentro. E, sobretudo, sejamos expressão, Senhor Deus, de uma vida consagrada e dedicada única e exclusivamente ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ficar de pé. Nós vamos encerrar o nosso culto cantando mais um cântico espiritual, exaltando ao nome do Senhor. E enquanto nós cantamos, aqueles que vieram preparados podem louvar e bendizer ao Senhor com os seus dízimos e as suas ofertas também. Irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, as ternas e santas consolações do Santo Espírito do Senhor sejam sobre vós, povo de Deus, hoje, em todo o ano de 2025 e toda a nossa existência, para a glória do Senhor Jesus, em nome de quem oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, te dê uma ótima semana. Eu e os presbíteros estaremos à porta para cumprimentá-los.